muito bem-vindos ao mais um encontro do Clube da Página 20. Para explicar um pouquinho o nosso projeto, o clube ele nasceu de uma vontade de criar um espaço para leitores apaixonados por livros e pelas histórias que existem além das páginas, além da página 20, né? Acreditamos que a literatura ela é feita de encontros, de conversas, de trajetórias humanas que dão origem a essas obras que atravessam tempos, espaços, fronteiras, enfim. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que eu tô até nervosa de conversar com ele. É o grandiosíssimo Rafael Gallo. Rafael, ele nasceu em São Paulo, que nem eu, somos conterrâneos, em 1981, estreou em 2012 com o livro Réveillon e Outros Dias, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura e finalista do Jabuti. Em 2015, veio seu primeiro romance, Rebentar, que recebeu o Prêmio São Paulo de Literatura, gigantesco também. Em 2022, o Rafael conquistou uma das honrarias mais importantes da literatura em língua portuguesa, que foi o Prêmio Literário José Saramago, com o romance Dor Fantasma, que simplesmente gigante esse livro, que é a história do pianista que busca uma perfeição obsessiva. E em 2024, o Rafael lançou Cavalos no Escuro, que inclusive eu tenho aqui. Eu tive o privilégio de ir no lançamento do Rafael, do Cavalos. E até, inclusive, eu tenho aqui como um grande souvenir que eu guardo para mim mesma, que é a dedicatória que você fez no Dor Fantasma. É uma dedicatória que eu realmente guardei com muito carinho. Não vou nem mostrar aqui na nossa conversa, porque é realmente muito íntima, é muito minha. Eu quero guardar para sempre. Então, assim, Rafael, muito obrigada por você aceitar o nosso convite, por você estar aqui hoje conversando comigo, com a gente, enfim. Agradeço demais toda a sua simpatia desde o primeiro momento, desde o primeiro encontro. Muito, muito, muito obrigada. Eu agradeço, Sofia, agradeço essa introdução também, de uma generosidade um bocado quase exagerada, assim, mas eu vou aceitar, vou aceitar. Eu não vou recusar, mas agradeço mesmo. Só aceita. Rafael, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco antes, né, voltando aqui numa trajetória no seu tempo. Porque, assim, você foi o último brasileiro a receber o Prêmio Literário José Saramago, já que foi 2024 quem recebeu foi em português. E, assim, eu imagino que esse prêmio mudou a sua vida, mudou a sua carreira, foi, assim, um ponto, né, antes e depois. Mas eu queria falar um pouco sobre o Rafael antes do Saramago, né? O Rafael que estava começando a escrever, o Rafael que acreditava na escrita. Quem era essa pessoa? Quem era esse primeiro Rafael? O que mudou nele? Existe esse antes e depois? Olha, essa é uma ótima pergunta e é possível responder de muitas maneiras diferentes, né? A depender do ponto em que se pega esse Rafael, digamos, né? Eu acho que eu não consigo muito pegar de um outro ponto que não seja um ponto bastante de origem, que é o seguinte: eu era uma criança, eu era um menino sempre muito ligado à imaginação, né? Eu era muito tímido, muito introspectivo, mas muito ligado a esse universo. Então, por exemplo, quando eu era criança, era muito comum que eu ficasse num canto sozinho, em vez de estar lá brincando, jogando futebol com todo mundo o tempo inteiro, e criando histórias na minha cabeça, todo tipo de histórias, desde, por exemplo, um filme ou um desenho animado que eu gostasse, e eu pensava, se tiver a sequência, né, se tiver o dois, como quase sempre tem, dois, três, né, a história podia ser essa, e eu inventava história, assim, né, essa coisa que hoje em dia tem as fanfics, né, que chama, que o pessoal faz, assim, eu fazia um pouco isso, mas só na imaginação, não chegava a realmente escrever ou desenhar. E gostava muito de desenhar quando era criança, aí inventava os meus próprios personagens, fazia histórias em quadrinhos com eles, enchia cadernos. Então eu acho que, e de novo, assim, eu enxergo em todo esse percurso, aí, inclusive pós-Prêmio Saramago, esse mesmo impulso, sabe? Esse mesmo motor da imaginação, essa mesma vontade de criar histórias, essa mesma vontade de que as coisas possam ser diferentes, né? Ou de que possa haver uma coisa a mais no mundo, que seja uma história, um personagem a mais no mundo, né? E para mim, todo esse percurso tem a ver com isso. Aí depois, na adolescência, foi mais para música, né? Aquela coisa de adolescente, começar a gostar das bandas. E eu também compunha as minhas músicas, escrevia as letras, queria ser um artista da música. Assim como quando era criança, meu sonho era ser um desenhista. E
E no meio disso tudo eu fui tendo diferentes interesses nas diferentes áreas artísticas, assim, diferentes graus de interesse. Gosto de pintura, gosto de cinema, nunca fui tão fundo nessas duas, mas gosto muito, né? Estudo muitas vezes, leio a respeito. E a literatura também criou um espaço muito grande, principalmente como leitor primeiro, claro, sempre, né? Mas como essa pessoa que gosta também de fazer o seu, né? Quando era criança, se eu gostava de desenhos e histórias em quadrinhos, passei a fazer as minhas, desenhar as minhas. Quando adolescente, jovem, gostava de música, passei a fazer as minhas músicas. Depois adulto, gostando de livros e literatura e textos literários, passei a fazer os meus também. Então foi um pouco nesse impulso, né? E isso foi crescendo principalmente porque eu acho que assim como para mim aprender um instrumento musical foi um aprendizado difícil, eu senti que eu precisava aprender a escrever também. Eu não ia me deixar enganar porque, tipo, eu comecei a escrever, é assim que eu escrevo, pronto, acabou. Eu falei, não, eu preciso aprender melhor a tocar esse instrumento que é o texto, né? E aí eu fui tentando isso e comecei a escrever alguns contos, montei um primeiro livro, em grande parte por aquele sonho que você deve saber, acho que todo mundo que gosta de livros e escreve tem, assim, né? Nós temos uma certa paixão pelo objeto livro, né? Nós temos essa coisa, eu adoraria ver um dia um livro meu, uma lombada ali numa livraria, né? Fazer parte daquilo. E eu escrevi esse primeiro livro, que foi o livro de fontes, que foi o Réveillon em Outros Dias, e ele ganhou um prêmio importante também para inéditos, que foi o prêmio Sesc. E aí, a partir desse ponto, já começou uma grande mudança, que foi, olha, agora a literatura é um ofício também, né? Também é uma coisa, não sou mais só alguém que escreve porque gosta, que está em casa, que é somente um sonho. Continua a ser um sonho, mas também tem uma materialidade, também tem uma relação com os outros, né, aspectos, ou seja, as pessoas que leem, editores, eventos, tudo que cerca isso. E de uma certa forma esse caminho ele tem esses, digamos, esses pontos de mudança, mas eu ainda enxergo como um caminho que vem lá daquele menino sentado num canto inventando histórias, assim. E quando eu vou escrever até hoje um romance, o romance que eu estou trabalhando hoje, né, Pós-Primo Saramago, uma grande parte disso é voltar a esse menino que gosta de inventar histórias, assim, né? Que legal, que legal. Ah, você praticamente nunca deixou de ser essa criança, né? Você só foi crescendo, só foi somando, né? Eu acho que sim, acho que essa tentativa, né, de manter. Às vezes eu falo assim, é como se você tivesse duas mãos para manter uma delas dada à criança que você foi e a outra dada ao velho ou à velha que você terá, né? E É. tentar um pouco esses dois lados, né? Tentar talvez juntar o sonho, a ingenuidade, a vontade que a criança pode ter e talvez uma vontade de ter uma sabedoria, de ter um acúmulo de experiências, um aprendizado que uma pessoa mais velha pode ter, né? Que bonita, tem toda a razão. Hum. E assim, eu acho que todo escritor ele tem uma fase que ninguém vê, né? Esses anos de formação, né? Esses anos Uhum. de persistência. E eu queria te perguntar o que que você aprendeu durante esses períodos que você escrevia, né? Sem reconhecimento, enfim, sem grandes, né? Prêmios. Aliás, vamos lá. Você lançou o seu primeiro livro já consagrado com um baita prêmio, né? Então, assim, eu queria mais perguntar desses anos das pessoas que escrevem em silêncio, sabe? Uhum. Sem grandes fases, enfim. O que, que você gostaria de falar sobre esse período? Boa. Olha, de novo, também poderia ser dividido em vários períodos, porque eu tive aquela coisa de os poemas de adolescente, sabe? Assim, não sei, me apaixonava por uma garota, não tinha coragem de falar com ela, escrevia só para mim mesmo, escrevia letras de música, ou mesmo as histórias em quadrinhos que eu fazia quando era criança, eu sinto que é um aprendizado de criar histórias, princípio, meio, fim, enredo, diálogo, personagem, etc, né? Mas aí depois, talvez essa fase posterior, que já se aproxima um pouco mais, eu acho que, em primeiro lugar, teve isso. Eu acho que a escrita e a literatura, elas enganam muitas pessoas. Por quê? Porque se você vai aprender a tocar um instrumento musical, e quem já passou por isso sabe a tortura que é, porque é você se vê numa posição de uma inépcia absoluta, né? Você não tem musculatura nos dedos e coordenação para aquilo e não tem a cabeça para pensar. E você aprende, no começo parece impossível, você aprende. Eu carreguei isso para a escrita. E eu falei, eu preciso aprender isso, eu não posso aceitar. Como na música não existe isso, né? Ninguém senta na frente do piano, toca pela primeira vez e fala, esse
eu sou assim como pianista, não preciso mais fazer nada, eu só vou repetir o que eu estou fazendo. E na escrita, o que eu acho que engana é que quando nós nos sentamos para escrever pela primeira vez, as principais ferramentas nós aprendemos antes. Se você é alfabetizado, você já tem grande parte das ferramentas. E você vai escrever uma história, todos nós sabemos como funciona uma história, intuitivamente. Todos nós vamos ver um filme e sabemos mais ou menos o que esperar. Quer dizer, se você vai ver um filme, pode ser um filme de super-herói, que seja um exemplo meio ruim, mas que seja. E você vê o super-herói na casa dele, esquentando comida no micro-ondas, sentando na frente da TV, você vai falar, ué, tem alguma coisa errada com essa história, né? Eu tô aqui há meia hora vendo o super-herói parado em casa. Você sabe que tem que ter um inimigo, que tem que ter uma primeira luta, tem que aumentar o conflito. A gente sabe disso, a gente sabe desse grande desenho das histórias, né? E aí, muitas vezes eu acho que as pessoas sentam para se inscrever só com isso e acham que já está o suficiente. E acham que é isso, que eu escrevo assim e assim acabou. E não, você sempre pode aprender mais. Então, por exemplo, nessa fase que eu comecei a escrever, antes de montar o projeto do primeiro livro, com os 10 contos, eu escrevi dezenas de contos, né? E eu senti que eu ia melhorando, e aí eu comecei a ler também os autores, principalmente aqueles que falavam sobre escrita, né? Aqueles que falavam, olha, você tenta fazer isso, você tenta fazer aquilo, né? Porque não é uma ciência exata, não tem como aprender um método, né? Mais um pensamento e uma relação com o texto. E acho que uma afinação do olhar, né? Você ficar mais perceber melhor o que você lê, o que você escreve. Então, eu acho que, em primeiro lugar, isso, encarar como um aprendizado mesmo também, encarar que sim, você tem que melhorar. Como tudo na vida, nós temos que melhorar. Não é aceitar simplesmente a primeira coisa que fazemos. E a outra coisa é que, de novo, é verdade, eu tive uma chance de ouro com o Prêmio Sesc, mas antes de ganhar o Prêmio Sesc, eu também mandei os mesmos contos, o mesmo livro para dezenas de concursos também, dezenas. Eu nunca ganhei nenhum deles, eu nunca apareço assim, nem naquela lista de honra ao mérito, assim. Você podia dar você podia dar um Google no meu nome naquela época, você não ia encontrar em nenhum lugar, assim. Em concursos minúsculos eu não ganhava. E às vezes, antigamente eles publicavam os textos vencedores, eu ia ver eram horrorosos, assim, uma coisa cafonérrima, sabe, assim. Às vezes nem era um conto, era uma coisa meio um poema, assim, que sei lá, parecia um hino à cidade, sabe? Você vai no concurso lá da prefeitura de não sei da onde. O conto que venceu. Porque o céu de Piraporinha é anil e não sei o quê. Você fala, gente, isso nem é um conto, sabe? Sabe? E, então, eu acho que um conselho é esse, aliás, dois, né? Esse de treinar e de ler tudo, e também tentar, continuar tentando, continuar persistindo, porque é muito uma questão de você achar um encaixe, sabe? Achar quem é a pessoa para ler o seu livro e não usar o resto como termômetro, porque, assim, de novo, eu perdi dezenas de concursos, né? Os sucessos, eles aparecem, né? Eu coloco na minha bio também só os prêmios que eu ganhei. Se eu colocasse os prêmios que eu perdi, seriam 3 páginas de biografia minha, sabe? Então, é, não usar isso, sabe? Por exemplo, se eu perdi o concurso, às vezes eu vejo as pessoas falando isso, mas eu perdi um concurso lá muito menor, eu vou tentar maior. Tente, porque eu, Rafael, aconteceu isso, eu perdi o concurso menor e o meu livro ganhou o maior, sabe? Assim, não é uma ciência exata, de novo, né? Sim, sim. Assim, eu acho engraçado você, né, falar dos seus contos que você escrevia bem no começo da carreira. Você revisita esses contos? Já chegou a reler eles? Não, esses pré-Réveillon, É. eu apaguei todos, porque eu fiquei com medo, vai que eu morro, alguém encontra esses negócios no meu computador, depois publica, sabe aquela coisa, o baú do... Não, pelo amor de Deus, eram horríveis, eram horríveis. Então, alguns deles eu reescrevi e, e, e retrabalhei muito, assim, reescrevi do zero, só peguei mesmo uma ideia ou alguma linha condutora central, mas o resto eu deletei, assim, para sumir mesmo, assim, para que ninguém encontre, pelo amor de Deus. Para não ser publicado postumamente. Exato, não, Deus que me livre. Entendi. E, assim, eu vejo que você tem uma forte ligação com a música, né? Bom, você é formado em Uhum, música, e sim. principalmente
bom, você conversando dá para ver que tem uma grande afinidade. Lendo Dor Fantasma, é impossível que uma pessoa que não conheça a música tenha escrito esse livro. Em todos os momentos, assim, o tempo inteiro, enfim, eu conheci o Dor Fantasma, estava numa livraria, que foi realmente indicação do livreiro na minha rua, uma livraria minúscula. O Ah, livreiro que que legal. indicou, assim que você tinha Uhum, publicado, logo no uhum, começo, assim, foi em que janeiro. bom. Enfim, no começo do ano, não sei que mês que foi, mas foi logo no E- começo do ano. E ele falou, Isso. nossa, é incrível e tal, leia esse livro. E eu li, assim, eu realmente não te conhecia. E é impressionante como você fala tanto da música, assim, é impressionante a afinidade que você tem, a proximidade. E eu queria te perguntar, como é que é essa ligação entre literatura e música? O que que você vê de encontro? É engraçado, porque no começo eu fugia um pouco disso, sabe? Porque eu não queria, tem esses rótulos, né, que as pessoas estão, assim, sempre à espera de qual elas vão poder colar em você, né? E eu tinha um pouco de receio de colar esse rótulo em mim, assim, como eu tinha esse histórico, né, de ter feito a faculdade de música, eu trabalhava com música quando eu publiquei os dois primeiros livros, né, ou pelo menos enquanto eu escrevi o segundo também. Então eu tinha um pouco desse receio de, é o músico que escreve, né, e eu fugi um pouco disso. E eu acho que talvez por ter parado de trabalhar com música quando eu publiquei o Rebentar, por uma coincidência, assim, coincidências da vida, ou porque eu já tinha publicado dois livros, então eu sentia que, ok, acho que já mostrei que eu não sou só o escritor que fala de música, né? Ou que vai trazer isso. Eu acho que eu me senti um pouco mais seguro, assim, até porque a história do Dor Fantasma tinha um grande apelo para mim naquele momento, e eu falei, tudo bem, ok, vou escrever, né? E aí foi engraçado, porque com a coisa deles ganhar o prêmio Saramago e ser publicado em Portugal, a minha carreira de novo, a minha trajetória teve um reinício. E aí foi como se eu tivesse um primeiro livro de novo, pelo menos aqui em Portugal é o meu primeiro livro. E aí veio é o músico, porque acontece isso, né? As pessoas vêm lá, Rafael, quem é? Ganhou o prêmio Saramago, não sabemos nada, vamos buscar. Ah, ele tem um livro sobre que o personagem é músico, trata muito de música, e ele se formou em música. Então isso já vira uma pauta, vamos dizer assim, né, no sentido jornalístico do termo. E eu não queria muito bem isso, mas acho que hoje já está um pouco mais bem resolvido, né? E aí, para mim é ok. E eu acho que eu tenho um pensamento muito modelado pela música, até por a música ter entrado na minha vida na adolescência, né? Eu ter estudado muito. E, por exemplo, até mais do que o tema em si, né? E talvez mesmo quem lê Rebentar, que não tem nada de música quanto tema, vai ver que isso acontece, talvez até mais do que no Dor Fantasma, que tem uma principalmente uma lógica de construção de repetição, uma lógica circular que é muito típica da música, né? Então, por exemplo, se alguém vai compor uma canção, e de novo, nós sabemos como funciona uma canção, mesmo que nós estudemos, você pegou o violão ali, inventou uma estrofe, aí você fala, bom, agora foi a estrofe, o que que eu tenho que inventar? Eu tenho que inventar o refrão. A gente sabe disso. Criei o refrão. Ok, e agora? O que aconteceu? Agora a gente volta para a estrofe. Inventa uma letra diferente, mas a melodia é a mesma. Cantou a estrofe. E agora? Agora vem o refrão com letra e melodias iguais. Então você tende a essa circularidade, você volta para outra parte, você repete outra parte, né? O que na literatura não é comum, né? Você não, escreveu o primeiro capítulo, o segundo, e agora eu repito uma parte do primeiro. Não, agora é o terceiro, o quarto, é linear, né? Quinto, sexto. Mas no meu texto eu sinto essa necessidade, essa vontade de voltar com certas imagens, certas palavras, certas frases, que elas se repetem como se fossem refrãos, pequenos motivos temáticos musicais, mas que, claro, também como na música, quando volta, não é exatamente a mesma coisa, ela volta com uma energia um pouco maior, porque ela foi somada àquela energia que ela angariou antes, né? E isso, assim, uma parte é intencional, mas uma parte é meu cérebro mesmo, assim, enquanto eu escrevo, parece que ele, né, oferece assim, fala, olha, agora volta aquela frase, aquela imagem, porque aqui vai ficar interessante. Então, para mim, a música entra muito nesse sentido, assim, de construção da história também. Que interessante. E a música entra também no seu processo criativo, assim, de inspiração, você acha? Acho que sim. Bom, primeiro eu sempre escrevo ouvindo música. Aliás, eu faço quase tudo na minha vida ouvindo música, né? Porque eu gosto muito. E,
E sempre tem, assim, no Dor Fantasma, claro, isso é muito frontal, né? E eu acho que no Dor Fantasma entrou, inclusive, a minha experiência enquanto alguém que fez faculdade de música, alguém que foi aluno da faculdade de música, porque o Rômulo, o protagonista, ele é professor na faculdade de música, né? E não que ele fosse um professor meu em específico, mas eu senti essa cultura, né, principalmente da música clássica, de ser mais exigente e mais passível de uma certa tirania, né? Eu vim da música popular, eu tocava bossa nova, eu tocava rock and roll, e é diferente, não tem tanto esse caráter, né? E então também vem isso da vida, né, como tema. E aí, claro, tem que falar da música, né? Tem que escrever música, por exemplo, que é uma coisa que você não consegue descrever exatamente. E também é um risco muito grande se você quiser fazer muitas metáforas, também fica uma coisa, né, assim, piegas. Então, encontrar esses equilíbrios, assim, como tratar disso, acho que sim, acho que é uma presença forte. E agora, nesse novo romance, por exemplo, eu até, de novo, voltei a resistir um pouco, sabe, assim, de vez em quando parece uma ideia, assim, e se eu usar essa canção aqui para uma certa cena, para um certo conceito, um certo arco, mas eu falo, não, vai ficar de novo muita pecha de, olha, o Rafael é o da música, sabe? Assim, então eu tô voltando um pouco a esse movimento, que eu não sei se vai se manter, mas de falar, não, peraí, vamos tentar agora escrever um romance onde a música não tem uma presença tão frontal, para que não seja, enfim, uma coisa que, para eu também não virar uma imitação de mim mesmo, né? Assim, é sempre difícil, né? Esses dilemas de quando você faz alguma coisa porque você está repetindo, você está imitando a si mesmo, ou você está imitando os outros, né, e querendo dar o que eles esperam. Você está imitando a sua própria expectativa sobre si mesmo ou imitando a expectativa dos outros sobre você, né? E de qual você está se desviando no fim, né? Mas eu acho que, por enquanto, do que me apareceram de ideias de música para esse novo romance, eu sinto que são mais esse cérebro meu tentando sempre lá, sabe, oferecer a ferramenta que ele já conhece, sabe que funciona, do que algo que realmente funcione bem para a história. E para mim, o que funciona bem para a história é sempre a palavra final. É sempre enfim, se a gente pode dizer que algo é o certo, né, assim, qualquer resposta certa, o gabarito é o que, na minha visão, funciona melhor para a história. Perfeito. E que tipo de música você ouve quando você escreve? Olha, todo tipo, eu já variei muito, assim. Durante a escrita do Rebentar, eu caí no erro, que eu nunca mais vou repetir. Eu escolhi só três músicas. Eu fiz nem era playlist na época, mas enfim, eu fiz uma pastinha com três músicas e eu colocava as três para tocar. Fiquei 3 anos mais do que isso, escrevendo Rebentar com as mesmas três músicas, assim. Então, virou até um condicionamento pavloviano, assim. Se depois alguma dessas músicas tocasse em algum outro momento, eu saía igual o Charlie Chaplin no Tempos Modernos, sabe? Que fica escrevendo no ar, assim. Sim, sim. Então, hoje eu vario mais, assim, às vezes até vario conforme. Eu posso variar conforme a cena que eu escrevo, mas não é tanto mais assim, é quase. É uma comparação ruim, talvez, mas sabe aquela playlist que a gente faz para o treino na academia ou para correr, assim, que são músicas um pouco mais para te dar uma energia, assim, para mim é um pouco mais isso. Eu coloco músicas que me deem um pouco mais de energia, sabe, que eu me sinta mais animado, assim, para escrever, porque escrever para mim é muito difícil e é muito cansativo, Ah, é? né? Por quê? Sim. Porque não é algo que eu faço com uma facilidade, assim, sabe? E que sai, né, automaticamente. É algo que é quase como se fosse uma coisa que eu não sei fazer e insisto em fazer, né? E que eu fico ali tentando e sendo. Aí eu sou um pouco Rômulo também, sabe? Um pouco detalhista demais, um pouco exigente demais. Tenho tentado mudar isso, principalmente agora, nesse novo romance, mas é um processo muito, nossa, bem pouco a pouco, sabe? Sabe aquela imagem do escultor em pedra que vai com o cinzel, assim, que fica tirando, assim, é, lasca por lasca daquilo, até aquilo chegar num ponto. Para mim é muito esse processo, né? Ele é demorado, ele é cansativo, então essas músicas me ajudam, assim, sabe, a manter uma certa energia mesmo, assim, um certo pique para não desanimar de vez. Eu acho que se eu colocar músicas, assim, muito
pesadas o tempo todo, né? Acaba que eu vou ficando, é muito desgaste para mim mesmo, assim, sabe, mental, né? Então, às vezes eu gosto de colocar umas coisas mesmo, assim, sei lá, seria uma playlist muito parecida com a minha para correr se eu fosse correr, sabe? Entendi. Mas o que é difícil para você? É pegar inspiração, é escrever a história, é achar o fio da meada? O que você sente mais dificuldade? Acho que tudo isso, assim. Bom, primeiro que assim, começa que eu não faço um plano prévio, né? Como muita gente faz, assim, a escaleta, né? Que chamam, ou esqueleto. Eu não tenho, né? Então, há uma, há um sentimento muito constante de perdição, de não saber mesmo, assim, de ter que descobrir conforme eu escrevo, dou cada passo, né? E eu acho que talvez essa autoexigência, essa vontade de que esteja tudo muito bem cuidado e muito bem amarrado, assim, faz com que eu não me permita também muito sair, sabe? Vou sair escrevendo e depois eu arrumo, assim. É quase como se aí é o microscópico dessa ideia musical de tudo ser circular, né? E tudo voltar. É quase como quase todas as palavras ou todas as frases tem que ser uma costura bem amarrada com todos os outros elementos do livro, assim, sabe? Então, às vezes, eu sinto que, por exemplo, às vezes eu troco uma palavra que nem é uma palavra significativa, pode ser uma palavra como, por exemplo, caminhar, que seja, o personagem caminhou daqui até lá. Eu falo, não, mas caminhar eu usei num momento ali atrás que era importante o caminhar. Então aqui eu não posso, quase como se fosse uma paleta assim de cores, em que cada cor tem o seu lugar, assim. Então eu não posso usar a mesma cor para pintar uma outra coisa, porque essa cor ela já tem um código específico, ela já é, talvez no cinema, assim, essa cor representa a doença do personagem. Então essa cor não vai ser para outra coisa. Então esse léxico, essas palavras não vão ser para outra coisa, por mais que elas pudessem ser, né? Então, tem um pouco esse controle, assim, quase obsessivo dos elementos todos, sabe? E isso dá um certo trabalho, isso cansa, né? Ficar o tempo inteiro assim. Eu acho que agora eu tô um pouco menos e tô aprendendo a tentar conseguir chegar a resultados tão satisfatórios sem tanta ah, minuciosidade, assim, exagerada, sabe? É uma coisa que eu quero mudar em mim, né? Mas é difícil, porque, de novo, cada um de nós tem a sua caixa de ferramentas. A minha sempre foi essa, né? Eu não me sinto particularmente talentoso. Eu sinto que com muito cuidado eu chego lá. Então, será que eu consigo chegar lá sem ter todo esse cuidado, né? Será que eu consigo algo que o acabamento seja tão satisfatório para mim se eu não fiquei ali cuidando obsessivamente de cada detalhe, sabe? Então, enfim, vamos ver, né, agora com esse novo. Mas você acha que, assim, mudou alguma coisa em você? Porque, assim, talvez a pergunta que, quando você estava começando na carreira, o seu grau de exigência era menor? Porque, no fundo, você não tinha ganhado tantos prêmios, estava no começo, e agora que você, assim, cresceu, você ganhou o maior prêmio da literatura portuguesa, você acha que o Uhum. sarrafo subiu, então o seu grau de exigência subiu também? Eu acho que teve uma mudança, mas não dessa ordem, Sofia. Eu acho que foi, talvez até um pouco o oposto, mas não no sentido da exigência. Eu era muito assim, eu era muito mais Rômulo do que eu sou hoje. Eu não sou o Rômulo no sentido tirânico, né, de autoritário, eu acho, essas coisas todas, mas eu escrevi o Teu Fantasma, inclusive, porque há muito do Rômulo em mim. Sempre há muito do personagem em Uhum. nós, né? Então, eu acho que do meu lado, eu era muito essa pessoa muito detalhista, até um pouco rígido, sabe, assim, demais, né, um pouco exigente, de julgar muito tudo, sabe, e, e isso eu acho que dificultava a minha escrita, né, e agora tenho tentado ser um pouco menos, mas claro que isso tudo, e como pessoa, antes de como escritor, como pessoa, né, eu acho que esse período, eu terminei a primeira versão do Dor Fantasma no final de 2019. Depois, entre 2020 e 2021, que foi o período da pandemia, e foi um período de uma crise pessoal minha muito grande,
eu saí daquilo uma pessoa diferente, quase, né? E, inclusive, isso é um processo de descoberta para esse romance, e acho que tem sido difícil, porque esse novo Rafael não sabe muito bem como esse novo Rafael escreve, né? E está tentando descobrir novas maneiras sem saber o que é que o que é que vai ficar do antigo Rafael, porque sempre fica um pouco, né? Ah, o que é que vai se alterar, o que que é melhor, o que é que não. E eu sou uma pessoa que se pergunta muito sobre si própria, assim, e tem muitas dúvidas sobre si própria. Então, por exemplo, quando eu começo a escrever mais solto, uma parte de mim fica muito aliviada e contente, satisfeita, a outra parte fica um bocado desconfiada, assim, sabe? Fica um bocado assim, será que você não está sendo um pouco negligente? Será que você não tinha que ser? Mas então esses equilíbrios são difíceis, né? E acho que é sempre uma redescoberta ao longo da vida, ao longo de cada história que nós escrevemos, né? E principalmente nesses momentos em que há uma mudança maior, e para mim essa mudança de uma abordagem da escrita, junto a uma mudança pessoal, de abordagem da vida, do mundo, há uma redescoberta ali bastante profunda, digamos, em que você fica o tempo inteiro se perguntando, e agora, será que isso é o melhor ou não? Que interessante. É engraçado ver que você é gente como a gente, né? Sim, Que também passa por tudo na, isso. Você na tem alguma melhor das hipóteses. É, né? Mas você tem alguma insegurança, assim, que desde o começo você tá tentando lutar contra, assim, superar? Ah, eu acho que não há uma em específico, mas há muitas, né? E o tempo inteiro. Por exemplo, eu lembro que, bom, quando eu escrevi o Rever Outros Dias, que foi o primeiro livro, e eu perdi todos os concursos possíveis, porque ainda teve o prêmio Sesc, ele era o último que saiu o resultado, né? E, claro, eu tinha essa sensação. Eu falei, bom, se eu perdi até o da Prefeitura Municipal lá de Piraporinha, eu não vou ganhar o prêmio Sesc, que na época era o maior prêmio para a Enéas, um prêmio nacional. Era como você não ganhar o jogo de futebol do seu bairro e achar que você tem chance na Copa do Mundo, sabe? Você fala, não, né? É quase matemático isso, né? Mas a arte e a literatura não são matemáticas, então essas coisas acontecem. E então, sim, eu já estava num ponto em que, se eu não tivesse ganhado o prêmio Sesc, eu acho que eu não ia continuar a escrever, sabe? Assim, pelo menos por nossa, um tempo assim muito longo, sabe? Talvez passados alguns anos e depois que eu aprendesse, porque eu também não sabia nada, sabe, Sofia, do mercado editorial. Eu mal conhecia literatura contemporânea, diferente da maioria das pessoas hoje que conhecem tudo, sabe quem são, todo mundo. Eu não sabia nada, eu lia Clarice Lispector, Guimarães Rosa, eu só lia Gente Morta, né? E, e nem sabia como essas coisas funcionavam. Então, se aquilo não desse certo, eu ia falar, acho que foi uma vontade minha aí, né? Um pouco um sonho aí meio descabido, não aconteceu, eu vou seguir a vida com outras coisas. Então, e aí, ok, aí você ganha, você fala, tá, mas agora você ganhou. Aí você tem ali uma semana e você fala, não, você está confirmado, eu sou um escritor, eu fui premiado, devo ser bom. Mas dali a pouco você começa a lidar com outras coisas, né? Aí você fala, pô, agora tem que escrever o próximo. Agora o seu livro está lá junto com os outros na prateleira. Agora o seu livro foi lançado junto com aquele outro que tá todo mundo falando, está saindo em todos os jornais e ninguém está falando do seu, né? Você pode, e aí depende, claro, de cada um, o quanto ou como se envolve com essas coisas, mas sempre tem. O Dor Fantasma, por exemplo, enquanto eu escrevia, eu me perguntei milhares de vezes, assim, falei, quem que vai ler um personagem insuportável como é o Rômulo, né, por, não sei, centenas de páginas, será que as pessoas não vão olhar e falar assim, meu, esse cara, ele é insuportável, ele é um chato, ele é um monstro, não quero ler isso, né, quero ler outra coisa. E eu ficava me perguntando isso o tempo todo, e agora com esse novo romance, mesma coisa, eu fico, poxa, ele é um pouco diferente na linguagem, é, porque aí também, aí o The Fantasma foi recusado por editores de novo, né? De novo eu fiquei numa situação em que eu pensei, poxa, acho que acabou, né? Para mim de novo. Foi uma fase, agora acabou. E aí ele ganha o prêmio, aí de repente todo mundo gosta, e todo mundo gosta de um personagem que é desagradável.
e o novo romance não tem um personagem tão desagradável assim, e tem uma linguagem diferente, não é muito comercial, e claro, eu posso ficar pensando, falar, olha, eu acho que, não sei, talvez agora, se eu lançar um livro e não é tão comercial, e não vender tanto, e as pessoas não lerem, todo mundo não falar, será que também não vai virar essa coisa do, o escritor que ganhou o prêmio, parecia que tinha tudo para dar certo e afundou, né? Então sempre pode ter uma possibilidade, sabe? E eu sei que as pessoas olham de fora e parecem, nossa, agora o Rafael está com a vida ganha, os outros estão com a vida ganha. Nunca é, sabe? É sempre algo que aumenta a aposta um pouco. E sempre que a aposta aumenta, você fica com mais receio também né? O famoso a maior altura, maior o tombo, né? Então você aumenta a altura, aumenta um pouco o medo do tombo, né? Mas eu tento, enfim, tento não pensar tanto sobre essas coisas porque eu acho que a grande vantagem é que eu tive esse aprendizado de que é muito imponderável, né? Às vezes algumas pessoas, e desculpa, eu prometo que eu vou encerrar com isso, eu sei que eu estou falando muito, Não, imagina, mas, Clara, eu quero que você fale. A ideia é essa obrigado. mesma. É, porque às vezes com essa coisa dos prêmios, às vezes as pessoas vêm e me escrevem, né? Por exemplo, alguém que quer concorrer ao prêmio Saramago me escreve para perguntar, para comentar, qualquer coisa assim, às vezes tirar dúvidas, e aí eles falam, né? Ah, eu estou lendo os vencedores anteriores para escrever algo na linha dos que já ganharam. Quando a pessoa fala isso, eu já sei que ela não vai ganhar. Já sei. Porque assim, ninguém que ganhou, ganhou porque escreveu algo que achava que era no modelo que ia ganhar. Se eu soubesse que um livro meu ia concorrer ao Prêmio Saramago, que eu não sabia quando eu comecei a escrever O Dor Fantasma, eu, e pensasse assim, eu jamais teria escrito O Dor Fantasma. Eu falo assim, um brasileiro, e eu pensava, mesmo depois que eu me inscrevi, eu pensava, pô, um brasileiro escrevendo sobre um pianista de música clássica vai ganhar um prêmio em Portugal? Sem chance. Sem chance, sabe? Assim, não é essa história que o prêmio supostamente espera, não é essa história que esperam de um brasileiro, né? Tem tudo isso também. Então, assim, eu acho que você tem que aprender que o melhor que você pode fazer é encontrar a sua história, sabe? O seu jeito de contar, a sua honestidade, e é o que eu tento fazer, assim, e dar o máximo de mim nessa honestidade, porque é o melhor que eu posso oferecer. Se eu tentar oferecer o que os leitores supostamente esperam de mim, eu acho que todo mundo vai perceber que é um truque, que é uma bajulação, que é um flerte barato, sabe aquele flerte barato, assim, que você sente, tá falando isso só porque quer me ganhar, sabe, assim. E eu acho que não, eu acho que a honestidade, assim, não vai te levar para o topo, raramente, né? Se a gente olhar para o topo aí do mundo, não são exatamente as pessoas mais honestas que estão lá, mas acho que vai te colocar num lugar talvez um pouco melhor do que se você tentar fingir muito, sabe? Ou pelo menos para mim, que sou um péssimo fingidor, então, um péssimo bajulador. Então, enfim, é o que eu tento fazer. E assim, durante essa sua trajetória, você deu muitas vezes com a cara na porta, né, que você está contando. Por que você Uhum. nunca desistiu? O que te fez continuar tentando? Olha, não vou mentir, na verdade eu cheguei a desistir, né? É, E sim, eu lembro que nesse período de 2020, 2021, que eu entrei numa crise muito séria, eu falei para alguns amigos próximos assim, falei, olha, eu acho que acabou assim a literatura para mim e essa coisa, eu falei, um dia ainda eu vou contar assim, né? Quando eu era criança eu desenhei, adolescente eu fiz música, dos 30 aos 40 eu escrevi literatura, agora faço não sei o quê, né? Mas o que aconteceu é que eu estava nesse dilema porque eu não conseguia também jogar fora o Dor Fantasma, sabe? Porque como é muito difícil, eu tenho muito cuidado, eu coloco muito de mim, é claro que você cria um apego àquilo, né? Então, para mim, a ideia de simplesmente apagar o Dor Fantasma, ele nunca existir, eu não conseguia, assim, Sofia, sabe? Eu não conseguia mesmo. Isso eu não tinha coragem, né? Isso pode ser até uma forma de covardia, se eu não conseguiria fazer isso, né? Então, eu estava naquele período, assim, muito dividido entre, por exemplo, talvez chegar numa editora independente, uma editora menor, né, na qual fosse um pouco mais fácil para mim naquele momento conseguir uma publicação. Eu sei que tem algumas que se eu chegasse e falasse assim, olha, tem um romance e eles publicariam, né?
E eu estava um pouco nisso, falei assim, eu acho que eu vou fazer isso só enfim, para consumar, né, para fechar isso, para que o Dor Fantasma venha a existir e eu feche esse ciclo na minha vida, porque se eu não fechar também vai ficar muito incômodo. Mas aí no meio desse caminho apareceu o edital do Prêmio Saramago. E aí eu fui ver e era para inéditos, era limite de 40 anos, eu estava com 40 anos. O Prêmio Saramago era o meu grande sonho, né, na literatura. E eu falei, bom, eu tenho que tentar, né? E eu cheguei a cogitar, eu cheguei a tentar começar a escrever outro romance, mas eu não ia dar tempo, não consegui. E chegou uma hora que eu falei, não, ou é o do Fantasma ou é na nada, e eu não posso não mandar nada. E aí eu revisei, praticamente reescrevi o livro e mandei, e aí aconteceu, assim. Então, eu em grande parte, eu não desisti também por força das circunstâncias, sabe? E é também por isso que eu não. Eu sou muito sensível a isso, no sentido de. E falo para as pessoas: olha, não deixa as circunstâncias dizerem totalmente, né, se você está no caminho certo ou não, porque elas podem mudar a qualquer momento. E também não cair no discurso da meritocracia, sabe? Assim, aquele discurso tolo, porque eu conquistei, eu não sei. Não, sabe? Assim, Rafael, ganhei muitas chances de outras pessoas, né? Se não fosse os jurados do prêmio falar assim, não, é ele, eu talvez tivesse parado de escrever. Talvez tivesse parado de escrever mesmo, assim, de novo, por anos, assim, talvez daqui, sei lá, 10 anos, eu falo assim, quer saber, eu vou escrever um outro, estou com uma ideia, mas eu com certeza eu ia ter parado de escrever por um período muito significativo, se não tivesse sido o Prêmio Saramago. Caramba, ele mudou a sua vida mesmo, ele te salvou da literatura. Ele me salvou, ele me salvou. Eu falei em algumas entrevistas disso, assim, de que, de que ele me tirou daquele estado de que eu ia. Assim, eu lido com depressão também, né? Uhum. Então eu estava vendo, assim, um pouco antes do resultado, eu estava afundando de novo, assim, estava muito claro que eu ia entrar num novo episódio e que, enfim, sabe, Deus, como ou quando eu ia sair dele, de que maneira, o que ia acontecer, né? Enfim. E quando você recebeu a ligação do Saramago, que inclusive o seu discurso é extremamente emocionante, né? Ninguém lhe tira. Acho que eu fiquei emocionada quando eu vi o seu discurso. Mas assim, quando você recebeu a ligação do prêmio, falando que você ganhou, qual foi a primeira pessoa que você pensou, assim, que veio na sua mente? Ah, nossa, se você já ouviu a história, você sabe, a minha mente ela explodiu nesse momento, assim, né? Então foi para todos os lados, né? E, e claro, assim, eu liguei para minha namorada, né? Foi a primeira pessoa para quem eu contei, assim, e então ela era a única pessoa que sabia também, né? Porque eu lembro, assim, uma coisa que eu lembro, né? Quando a Guilhermina, que é presidente do júri, me contou, eles pedem sigilo absoluto, né? Olha, você não pode contar para ninguém. Assim, ó, só se for alguma pessoa realmente do seu coração, assim, que você tenha próximo. E eu falei com ela, e eu falei com uma outra pessoa também, que eu vou resguardar a identidade, porque eu não sei se isso pode dar problema, mas que é uma pessoa que é uma escritora também, e que sabia de toda a minha história, sabia de toda essa história, e também sabia que isso seria muito importante para mim e tal. Então eu também liguei para ela, assim, e falei, pô, você não vai acreditar e tal, isso aconteceu, né? E, e aí não falei para mais ninguém, assim, eu fiquei, acho que eram 3 semanas, algo assim, que não podia falar para mais ninguém, ninguém sabia, nem meus pais sabiam. Meus pais, Caramba! meus pais eu contei para eles, eu estava no aeroporto para ir para Portugal, e aí eu falei, olha, eu tô indo para lá, né, porque eu falei, tá bom, vai que o avião cai. Aí meus pais, mamãe, o que meu filho estava fazendo um avião para Portugal, não estava nem sabendo que ele ia, e eu os avisei, e eu me arrependo um pouco disso, porque tem uma parte, assim, eu sabia que se eu falasse antes, eles iam querer ir na cerimônia. Eles iam, com certeza, assim, sabe? E, enfim, e meu pai faleceu um tempo depois. Eu falei, poxa, acho que eu podia ter falado para ele podia ter ido também, teria sido uma alegria para ele, né? Mas, enfim, essas coisas. Mas não, nem eles sabiam, assim, e eu visei só do aeroporto. Caramba! Mas assim, você era escrevente na época, não? Era, só uma coisa, apareceu um aviso para mim de que o horário da reunião acabou, mas tá valendo. Ah, não, mas tá indo ainda. Tá. Então, desculpa, tá depois você edita essa Não, parte. imagina, imagina. Mas você era escrevente na época, mas você avisou o Uhum. seu trabalho? O que você falou? Eu,
eu tirei férias. Aliás, eu já estava de férias. Ah, que sorte. E é, porque eu tinha ido para o Ceará. Inclusive, eu voltei eu ia ficar mais dias no Ceará, mais um dia. Eu voltei antes, eu voltei no mesmo dia. Eu voltei do Ceará, eu tinha deixado minhas malas prontas para ir para vir para Portugal, morava em São Paulo, né? E eu entrei em casa, joguei as malas do Ceará, peguei as de São Paulo e saí e já fui para outro aeroporto, né? E já viajei aqui para Portugal, que foi uma loucura também, assim, não faria isso hoje em dia. Mas eu estava de férias, eu acho, e acho que eu tive que pedir mais um pequeno prolongamento, assim, de alguns dias, só para receber o prêmio, assim. Mas eu também tinha muita sorte, porque eu trabalhava no Tribunal de Justiça, e o juiz da vara onde eu trabalhava, o que é muita sorte mesmo, adora literatura. Nossa, isso é Principalmente sorte. literatura portuguesa. Principalmente, é muita sorte, né? Você sabe. É. Principalmente literatura portuguesa. Então, assim, ele foi uma das pessoas, por exemplo, que eu pensava que quando recebesse a notícia ia enlouquecer, assim, ia achar o máximo, né? Como de fato foi. E, inclusive, ele foi um dos que mais me encorajaram, depois que eu ganhei o prêmio, a sair, né, desse emprego e falar, não, pô, vai seguir sua vida, vai aproveitar isso, né? Então é muito curioso, né? Quase como é praticamente o meu chefe dizendo para mim, não, sai daqui e vai viver isso, né? E eu sou muito grato a ele, assim, é um amigo, uma grande figura, assim. Então, enfim, né? Tive algumas sortes aí com isso tudo. Eu ia até te Algumas grandes perguntar sortes. isso, assim, como é que foi decidir seguir a carreira de escritor, né? Porque, no fundo, quando você é escrevente, enfim, continua escrevendo Uhum. literatura, a literatura, ela é mais. Por mais que você a ame e você queira seguir como carreira principal, você tem que ter um apoio, né, de Uhum. algum outro lugar. Então, Sim. como é que foi você se desvencilhar desse apoio, de tirar as rodinhas da bicicleta e seguir, assim? Essa é uma boa imagem. É, olha, assim, tem aquela história, né, acho que foi o Hilke, né, que alguém pergunta para ele qual o primeiro conselho, ele fala, o primeiro conselho é não sair do seu emprego, né? E eu acho um bom conselho, assim, e até hoje eu não vivo só de literatura, né? E eu nunca pretendi, sabe, Sofia? Nunca, assim. Eu acho que desde o começo, até por trabalhar com música antes, com outras áreas, eu trabalhei com televisão, com cinema um pouco também, porque eu trabalhava com música para audiovisual, né? Trabalhava com trilhas sonoras. E eu acho que eu entendi que muito rápido, assim, que olha, é muito complicado ter o dinheiro só da literatura, é para muito poucas pessoas, né? Então, eu nunca contei com isso, até porque tem uma outra coisa importante. É, como eu trabalhei com música, eu vi que eu transformei minha relação com a música numa coisa de novo, que às vezes era chata, eu tinha que fazer coisas por obrigação, coisas que eu não queria, e a literatura, para mim, eu não queria que se tornasse isso. Eu não quero jamais escrever um livro porque, vou escrever porque eu preciso de dinheiro, vou escrever rápido, ou vou escrever um infantil, que é uma escrita mais rápida, porque e vende muito, né? Às vezes vende para escolas, porque eu quero dinheiro. Não, assim, eu quero muito preservar a literatura como algo, pelo menos a escrita em si, como algo que eu faço só o que eu quero fazer no momento que eu quero fazer, né? Eu sou dedicado, não vou ficar parado, mas assim, não quero apressar por outras questões, né? Não quero que isso entre na lógica produtivista, capitalista, etc., né? Então eu não tenho essa perspectiva, essa expectativa, desculpa, na verdade, não tenho nenhuma das duas coisas, de ser somente escritor, né? Eu estou fazendo doutorado agora porque eu quero dar aulas, né? Porque eu quero ter uma bolsa de doutorado, e às vezes eu procuro outros trabalhos, eu faço outros trabalhos porque a minha ideia é ter outros trabalhos, né? Eu não acho que só se acontecer de novo uma dessas grandes sortes assim que eu consiga que isso que eu faço sem ser por dinheiro ou por uma vontade, um ofício, calhe de dar muito certo também nesse lado, né? Nesse lado financeiro, etc. Não, eu estou muito confortável com a ideia, muito em paz de trabalhar com outra coisa e escrever no final do expediente. Sem problema, assim. Machado de Assis teve essa vida, Guimarães Rosa teve essa vida, Clarice Lispector teve essa vida. Essas pessoas viveram assim, escreveram o que escreveram. Eu acho que, né, assim, ninguém mais pode usar a desculpa de que, não, mas quando eu tiver o tempo.
Não, sabe, Guimarães Rosa escreveu coisas brilhantes enquanto trabalhava como diplomata, salvava pessoas, né, judeus lá na Alemanha nazista, sabe? Não tem desculpa mesmo, assim. Essa sua resposta, assim, eu consigo ouvir a voz da minha mãe falando, olha, eu avisei, eu avisei, você tem que tirar o OAB, você tem que tirar o Eu OAB, eu tô lamento. avisando. Consigo Eu lamento. ouvir, assim, já tô É, vendo, o que vai me aguardar quando ela ver essa nossa conversa. e às vezes eu lamento, assim, porque eu sei que eu estou fazendo uma figura que não é a esperada, assim, e eu lembro quando eu era mais jovem, eu tive um momento, assim, muito significativo em que eu tinha um professor de música que era um mestre, assim, meu, e ele foi conversar com meu pai, e eu queria que ele, sabe, ele fosse o grande defensor da ideia de eu ser músico, ser artista, e meu pai, que era contra, né, meu pai sempre esse discurso também, como, né, como você falou da sua mãe, assim, É, e aí eu vi esse meu professor defendendo essa ideia. Não, é verdade, é bom ter um outro trabalho, porque é difícil, né, você ser artista. Eu falei, cara, que traição. E hoje eu me vejo nesse papel, porque muita gente vem falar comigo assim, às vezes, olha, a pessoa está pensando em estudar música, fazer faculdade de música, está pensando em ser escritor, e largar o emprego e tentar literatura. E eu me sinto assim um pouco, sabe, olha, tomara que você me prove errado, assim, né, e você possa tirar um sarro de mim, mas e estatisticamente, assim, a maioria das pessoas não consegue. Mas, por outro lado, há um otimismo no sentido de, olha, não vai desistir por causa disso, né? Eu acho muito ruim quando as pessoas também falam assim, não, mas eu parei porque eu tive que trabalhar, vai, como advogado, que seja, como escrevente, como professor, e eu falo, não, isso não faz com que você tenha que parar, você pode fazer em outros momentos, sabe? Assim, então, é um otimismo reverso. Vai, vamos lá. perfeito, perfeito. E assim, penúltima pergunta aqui, se você Fai, existe algum erro que você acha que foi importante na sua carreira, que você acha que todo jovem escritor deveria cometer? Ah, algum erro que eu acho que as pessoas deveriam cometer. Que, assim, foi importante para sua carreira. Um erro que você cometeu, você falou assim, nossa, acho que realmente cresceu aqui em mim. Uma cagada boa. É engraçado, só estou pensando em erros que eu não recomendaria a ninguém, assim. Agora, erros que eu recomendo. Ahn, eu acho que talvez esse, né? É que é engraçado, né? Porque depois prova não ter sido um erro, assim, mas talvez ter sido um pouco teimoso, sabe? Com, por exemplo, com Dor Fantasma, né? E não ter. Quando tudo demonstrava, talvez, que ele não daria certo, digamos, assim. Eu não corri, sabe? Como eu vejo muita gente assim, então eu vou correr, vou publicar numa editora, a primeira que me aparecer, só para publicar, né? Eu acho que é um erro melhor você guardar um pouco mais e tentar um pouco ficar mais tranquilo com aquilo no seu coração, do que o erro de você apressar e só porque você quer ver publicado, sabe? Assim, eu acho que essa coisa da publicação e tudo que vem depois confunde muitas pessoas, né? Assim, coloca assim, para quase como se, a questão de escrever um livro é você publicá-lo, e é o contrário. A questão de você escrever um livro é você escrevê-lo, né? Então, assim, eu acho que esse erro eu nunca cometi, por exemplo, não tem nenhum livro meu, graças a Deus, mas eu também tive muita sorte, que eu me arrependi da forma como foi publicado, sabe? Que eu sinto que eu apressei, eu fui ansioso, meti os pés pelas mãos, sabe? Então, acho que não. Então, acho que talvez seja um erro melhor você ser um pouco mais assim, sabe? Não, você é teimoso, acho que esse livro merece, ou ele merece alguma coisa melhor do que o que eu tenho hoje, ou eu vou esperar até que eu tenha mais clareza sobre o que que eu posso fazer com ele, em vez de simplesmente, vou aceitar porque é o que eu tenho, sabe? Perfeito. E aqui, para encerrar, suponhamos que existe um jovem escritor aqui com a gente, né? Assim, Uhum. aqui entre a gente, de 20 anos, Hipotético. começo da carreira, assim, que sonha em escrever, que sonha
em conquistar o que você conquistou, em estar onde você está, mas não consegue se imaginar. Que conselho que você daria para essa pessoa? Não consegue se imaginar o quê? Desculpe. Assim, por mais que sonha em estar onde você está, não consegue imaginar, assim, não vê um objetivo, não consegue acreditar em si mesmo que consegue alcançar isso. O que que você diria para essa pessoa? Ah, eu acho que você tem que acreditar nas histórias que você escreve, no que você escreve, sabe? O resto é muito imponderável, você nunca sabe, nunca tem como saber. Eu já tô, né, nesse caminho comecei publiquei em 2012, vai, uns 14 anos, e eu já vi muita coisa diferente, sabe, Sofia? Assim, eu já vi gente que foi tido como uma grande aposta, todo mundo falou, todo mundo incensou. Hoje, se você fala, ninguém sabe quem é, né? Eu já vi gente que passou um tempão ali escrevendo livros que ninguém comentava, estava ali tentando, lutando, parecia que não ia dar em nada, de repente acontece uma coisa e aquilo vira assim, a pessoa vira autor ou autora preferida de todo mundo, o livro é o preferido de todo mundo, é, enfim, todo tipo de desenho, sabe, assim, da trajetória, né? E então é continuar porque você gosta do que você escreve, você acredita nisso. Se você não tiver isso, e aí, eu sei que isso for demagogo, mas é porque assim, eu acho que se você não tiver isso, você pode alcançar qualquer outra coisa fora, externamente, que você vai continuar tão insatisfeito, tão inseguro quanto você estava lá atrás. Porque, de novo, como a gente falou antes, se você se deixar mobilizar por essas coisas, todo o tempo muda. E eu vejo isso o tempo inteiro, sempre assim, enquanto a pessoa não publicou o livro, ela fala, não, publicar o livro, ter o livro é meu sonho. Depois que eu publicar, eu nem vou ligar para prêmios, para entrar em lista de prêmios, se entra ou não. Para mim, só publicar eu já fico feliz. Ok, eu espero. A pessoa publica, quando sai a lista de lá de prêmios um ano depois, ela fica enlouquecida que o livro não entrou. Porque, claro, é o nosso cérebro. A partir do momento que ele entra numa nova situação, ele quer a próxima. Ele não Sim, vai se satisfazer. Isso é próprio da vida, da sobrevivência. Porque se o seu cérebro falar assim, não, tá tudo bem, podemos parar, você não come, você não faz nada, e você vai morrer. Então, o seu cérebro ele é programado para falar, não, precisamos sempre da próxima coisa, né? Então, eu acho que esse balanço, esse equilíbrio de você entender que é com você a próxima coisa, é o que você vai escrever. E pode acontecer as coisas mais. A gente ouve várias histórias, né? O Gabriel Garcia Marques, né, que estava ali também no fio ali para parar, escreveu 100 Anos de Solidão, mandou só metade, né, pro editor, porque não tinha dinheiro para mandar o calhamaço inteiro, porque era grande, né, pelo correio. Mandou só metade, mandou a metade errada, mandou a segunda metade em vez de mandar a primeira. E, ou seja, não tinha dinheiro nem para o correio, e olha, explodiu, né? E um livro que, de novo, às vezes eu brinco e falo, olha, se eu, Rafael, tivesse lido o original dos 100 Anos de Solidão, eu ia falar, pobre Gabriel Garcia Marques, coitado, vai publicar isso, ninguém vai ler esse negócio, imagina um livro enorme, um monte de personagens, você fica perdido naquilo, um monte de maluquice, e de repente vira um best-seller mundial. Todo mundo lê, todo mundo adora, sabe? Assim, tudo isso é muito imponderável. E, de novo, se o Gabriel Garcia Marques tivesse pensado, não, vou escrever um livro para fazer sucesso, ele jamais teria escrito Cenas de Solidão. O que que a gente prefere? Ter um Gabriel Garcia Marques pensando no que vai dar certo na vida ou não e se pautando por isso? Um Gabriel Garcia Marques que escreve os Cenas de Solidão porque, como ele mesmo disse, colocou todos os demônios dele naquilo, sabe? É isso, sabe? Então, eu acho que escreva, continue, a coisa vai ficar ruim, vai ficar pior, vai ficar melhor depois, você nunca sabe, você nunca imagina, né? De novo, a minha história, assim, ela parece esses sucessos, o resumo são esses sucessos, os prêmios, eu sou muito grato, tenho muita sorte, muito privilégio, mas se alguém fosse ver a história inteira, ela é cheia de fracassos também, ela é cheia de dores, ela é cheia de desistências, de achar que aquilo acabou, de achar que não tem futuro, de achar que, sabe, assim. Então, de projetos jogados no lixo também, de um monte de coisas, enfim, perda de tempo,
culpabilização, síndrome do impostor, tem tudo, tá, gente? Tem tudo, assim, o que aparece, assim, é essa parte mais bonita, mas tem de tudo. Então, é isso, viver todas as coisas, né? Enfim, tentar aproveitar enquanto você vive, enquanto você escreve, assim. Olha, eu vou dizer uma coisa, assim, se você não tiver aquele tesão quando você escreve, nada que você escreve te dá um, assim, verdadeiro tesão, para, porque não é o prêmio que vai te dar. Ou, talvez te dê por um período, mas depois você vai voltar a ser uma pessoa em busca disso. Então, tem que ser na escrita, tem que ser ali, sabe? E aí o resto é legal, super bom, mas se não der ali, já tá errado, sabe? Então, vai achar o tesão em outra coisa, né? Porque aí você vai encontrar algo que, independente do que aconteça, você tá bem, de uma certa maneira. Você Perfeito, está bem em alguns momentos, né? perfeito, perfeito. Olha, Rafael, não sei nem como te agradecer por, assim, por ter tomado esse tempo de conversar, de abrir seu coração. Eu saio daqui com um sentimento de esperança, sabe? Eu acho que Que a sua bom. história é muito inspiradora, de coração, assim. Tanto Ah, para que bom. mim, quanto para todas as outras pessoas que também escrevem, que também sonham, que, enfim, têm esses grandes objetivos, né? Que almejam, né? Então, Uhum. assim, muito obrigada. Eu realmente estou saindo aqui com uma vida assim transformada por esperança, de coração mesmo, de verdade. Eu te agradeço demais, assim, tanto por abrir o seu coração e por conversar, ter esse tempo, mas também por trazer uma trajetória que inspira, né? Uma trajetória que é tão humana, né? Carregada dessa humanidade que às vezes a gente não vê, né? Quando a gente, enfim, lê matérias de jornais, ou aquelas, enfim, o que você falou, quando só mostra o luxo, né? Assim, o que alcançou Uhum. o topo, é muito bom a gente ver que, do fundo, você que tá lá é gente como a gente, né? Então, assim, Ah, por sim, mais que claro. você não se enxergue nessa posição que eu te enxergo, que é tipo, uau, ele realmente é incrível, ele chegou assim, nessa lista, né, de grandes autores que venceram Saramago, de grandes autores em literatura portuguesa, né, assim, né, não sei nem como dizer que é incrível ver que você saiu do mesmo lugar que eu, que tantas outras pessoas, que você batalhou, que você desistiu e depois voltou e tentou e deu de cara com a porta, porque é isso que todo mundo faz no fundo, né? Assim, Sim. jovens escritores no começo de carreira, acho que são iguais a você. Então é muito bom ver isso. Obrigada de coração. Ah, obrigado. Não, eu agradeço. E só uma última analogia, assim, às vezes eu falo, eu acho que tudo isso é mais como uma partida de basquete do que de futebol, sabe? Eu acho que a gente pensa muito como futebol. Você pensa que se você marcar um gol, você pode talvez ganhar o jogo. Marcar dois, então pronto. E não é basquete, é correr o tempo inteiro. Uma partida de basquete você tem que marcar 40 cestas, sabe? E eu acho que é um pouco isso, é correr, é o tempo inteiro estar ali, sabe? Sabendo que não tem parada, né? Você está o tempo inteiro, enfim, lutando por aquilo, né? Assim, agindo é uma palavra melhor, mas agindo em relação àquilo e tentando ali criar coisas novas, né? Então, e de novo, dificilmente uma vai ser tão determinante assim, né? Acontece com algumas pessoas, né? Acontece uma pessoa escrever um livro e virar um best-seller por alguma razão, sei lá o quê. Mas também pode acontecer de novo, né? Ah, tem gente que escreveu um best-seller, depois nunca mais, né? Passa o resto da vida ali, nunca mais consegue emplacar. E eu não digo nem de venda, sabe? Assim, ou de sucesso, não é isso, mas emplacar um livro que realmente se conecte com as pessoas, sabe? Assim, então, enfim, é a vida, né? Esse grande caos aí, a gente tenta remar o nosso barquinho ali conforme o vento sopra a favor ou contra, e nosso remo ali, né? A gente segura nele. É isso. Obrigada, Rafael. Obrigada de coração mesmo por tudo. E Obrigado. Obrigado. obrigada a quem assistiu o nosso encontro também. Obrigada.